A graça e a paz, queridos, tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Mais uma terça-feira que Deus tem nos concedido. Muito bom estar com vocês. É um prazer muito grande, né, pastora, estar aqui com Sim, eles, né? muito bom. Tem sido uma bênção nas É, terças-feiras, né? muito bem isso para nós. Então, cumprimente o pessoal. Boa noite, com a paz do Senhor. Amém. Boa noite, marido. Boa noite, marido, esposa. Amém. Que bom, queridos, que vocês estão nos vendo e nós estamos aqui com muito prazer. Eu torno a repetir. Para Amém. nós é um motivo de muita alegria nas terças-feiras no meu, no seu, No no nosso. nosso É é simples simples assim. assim. E é simples assim mesmo, de uma forma muito simples, Amém. mas também com graça e misericórdia do Senhor, que nós temos sempre buscado trazer uma palavra para a edificação dos nossos irmãos, para a edificação de vocês que estão nos vendo de perto, de longe. Então, nós temos muita alegria no nosso coração de compartilhar com vocês. Um grande abraço a cada um de vocês e que a paz do Senhor esteja sobre vocês, sobre os seus lares e sobre todo em nome de Jesus, né, pastora? Eu queria aproveitar o tempinho aqui para poder fazer um convite para os homens, para as mulheres, né? Começamos aí o discipulado. Toda terça-feira estamos aqui, né? Trazendo o discipulado. Se alguém Segunda-feira, né? toda segunda, isso. Segunda, terça hoje. Toda segunda-feira estamos aqui às 8 horas, né? Se alguém, né, está Tem sendo sido uma convidado. bênção, né? Nós tivemos o primeiro estudo, né? Com Jesus na escola da vida, os homens, e nós estudamos ontem sobre Caim. Foi uma lição assim profunda mesmo, foi uma lição muito cheia de graça da presença do Senhor, que nós podemos aprender muito através da Bíblia. Esse primeiro personagem foi Caim, né, irmão de Abel. Amém. Queridos, nós vamos estudar hoje um pouquinho mais a palavra do Senhor, lá em Lucas capítulo 23, se você tem a sua Bíblia, se você desejá-la abrir, né, em nome de Jesus, versículos 39 a 43, e a gente vai esmiuçando aqui os versículos, né, pastora, e conversando a respeito do assunto, mas eu quero falar hoje, sempre nós estamos trazendo ensinos da palavra de Deus, né, pastora, então, os ensinos, mas hoje nós queremos falar propriamente do nosso mestre Jesus, Amém. e que lição que ele passou para nós na crucificação, né, no momento em que ele foi crucificado, naquele momento tão marcante na vida de toda a humanidade, onde o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador foi crucificado. Por quê, pastora, que ele foi crucificado? Para nossas vidas, né? Para nos salvar. Para nos salvar pelos Salvar nossos nossos pecados, pecados. né? Então Jesus ali cumpriu a sua missão como homem. Ele morreu como homem, né, pastor? Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem, levou sobre si os nossos pecados. E no capítulo 23, versículo 39, vai nos narrar a respeito de dois assaltantes, dois ladrões, pastora. Dois ladrões. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre esses dois ladrões e eu descobri o ladrão que se arrependeu. O nome dele. O nome dele é Dimas. O outro nem gravei, não quis gravar o nome do outro que blasfemou. Mas aquele que entregou a sua vida para Jesus, que confessou Jesus ali na cruz, crucificado, pastor. Eles estavam crucificados. E ali então ele entregou a vida para Jesus, como nós vamos ver dos versículos 39 a 43. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. Pastora, esse homem estava lá crucificado, um do lado direito, outro do lado esquerdo, Jesus no centro, e um deles blasfemava ainda contra Jesus. O que você pode nos dizer? Estava que era dos malfeitores ali. Então, eles eram bandidos, eles eram criminosos, né? Eles tinham Estavam. o costume de assaltar, porque as pessoas tinham que atravessar o deserto para ir de cidade em cidade. E esses dois salteadores, esses dois ladrões, esses dois roubadores, Todas as eles caravanas. ficavam atacando as caravanas e eles matavam, eles eram assassinos. Sim. Eles eram assassinos, não era bonzinho não. Não, eles Né? eram Quando a muito palavra de mal. Deus fala malfeitores, na minha tradução, Eles na verdade, eles eram ladrões assassinos. eles eram dignos E da segundo sentença, diz né? a tradição, não a Bíblia, a tradição, estive vendo, eles matavam os homens, mas não matavam as mulheres nem as crianças.
eles matavam os homens, deixavam a família totalmente órfã do marido e do pai e das crianças. Então eles eram assassinos. Malignos Então eles mesmo, né? foram condenados e Uhum. foram crucificados, ali um do lado direito, do lado esquerdo de Jesus. Então esse um dos malfeitores, que eu não gravei o Eles nome, tinham não quis gravar o nome, os atos dele era digno da sentença que eles estavam sentença de estavam morte, tendo ali, né? Que de estavam morte, sendo executados, né? pelos crimes que eles Uhum. cometiam e sem dó. Eles cometiam esses crimes sem dó, matavam as pessoas, os homens principalmente. E esse malfeitor, um desses ladrões, um desses roubadores, estava blasfemando, sendo até mesmo usado pelo inimigo das nossas A almas gente vê aqui para falar mal de Jesus, blasfemar contra que Jesus. mesmo aqui ele lançava palavras ofensivas contra Deus, ele afrontava Deus, ele insultava Deus. Então a gente vê quanto o coração odioso, né? Coração cheio de ódio, cheio de coisas mágoas, ressentimentos, né? Coração muito mau Você mesmo. imagina a cena, querida que está nos vendo, você imagina a cena? Jesus no centro, um à direita, outro à esquerda, e um deles ficava blasfemando contra Jesus, gritando, e todo mundo que estava ao redor das cruzes ali, vendo que ele E é estava blasfemando. interessante que eles conheciam Jesus, né? Eles Eles conheciam, sabiam a respeito de Jesus, eles sabiam o quanto Jesus era bom, santo, puro, né? E que ele não Eles tinham merecia. conhecimento, eles não Tinha. estavam ali Os simplesmente, dois tinham porque a conhecimento. fama de Jesus se Sim. espalhou, né, enquanto Jesus pregava ali em E ele Jerusalém, estava ali debaixo da mesma sentença, né? debaixo da mesma sentença. No versículo 40 diz: respondeu-lhe, porém, o outro, Mas você não leu repreendeu, tudo, leu o primeiro inteiro? já leu o 39? Inteira? Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Já foi lido o versículo 39. O 40 diz: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Então esse rapaz, que eu descobri o nome, que segundo a tradição chamava Dimas, ele repreendeu o que estava do outro lado de Jesus. Sim. Ei, você aí, você está tendo a mesma sentença, você não tem temor a Deus? Debaixo do mesmo julgamento. Então a gente vê que esses, né, o primeiro que a gente comenta, a malignidade dele, a impiedade, a ruindade mesmo, né? A gente vê um coração totalmente contra Deus, totalmente rebelde, né, em relação a Deus e cheio de ódio. E a gente vê outro também que era bandido, que era malfeitor, que estava passando por uma sentença na qual ele merecia, né, passar por aquela sentença, mas Reconhecendo. na caminhada ali que teve até chegar a esse ponto aqui, onde eles estão já pendurados ali os três, ele entende, ele compreende a situação de Jesus. Então ele compreende a situação deles como ladrões, como pessoas más, e ele também compreende a injustiça que está sendo feita com Jesus. Como que os homens estão sendo injustos, né, com a pessoa de Jesus. E o que me chama a atenção na parte B do versículo 40 é que ele diz: nem ao menos teme a Deus, estando sobre a mesma sentença. Ou seja, aquele ladrão, aquele roubador, aquele assassino, né? Não é porque ele era bom, não. Não. Mas ele ali estava falando com o outro que estava blasfemando Mas ele se contra arrependeu, Jesus, né? Ali ele estava chamando a atenção daquele outro blasfemo ali, né? Respondendo para ele: você não conhece a Deus? Pelo menos você já não ouviu falar de Deus? Você não teme a Deus? Tem respeito, né? Estando nós Consideração sobre por a Deus. mesma sentença. Qual é a sentença dos três ali? A sentença A é morte. morte por crucificação, né? Cruz. Sentença por crucificação. Versículo 41. Quer comentar mais alguma coisa do 40? Acho que não. Não? Versículo 41. Nós, na verdade, então no coração de Dimas já havia um quebrantamento. Sim, ele diante daquela circunstância, diante daquela adversidade toda, porque eles já sabiam que estavam prestes a morrer. E ele diz no versículo 41, nós, na verdade, com justiça, ou seja, foram julgados, porque recebemos o castigo dos nossos atos, que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então, com certeza, esse outro ladrão assassino chamado Dimas,
ele reconhecia a obra de Jesus. Eu reconhecia. É Reconhecia interessante a que obra de Jesus. um acaba condenando a Jesus, né? Ele não enxerga em Jesus uma pessoa santa, uma pessoa pura, tá morrendo que nem a gente, é igual nós, né? Malfeitor também. E o outro já não, o outro já entende, já compreende que Jesus era inocente do que estava acontecendo, né? Então já houve, na verdade, Um no coração quebrantamento, dele uma um conversão quebrantamento, mesmo. houve ali um Arrependimento das porque atitudes nós más. estamos aqui porque fomos julgados pelos nossos próprios erros. Então ele estava reconhecendo Que os atos merecia. dele foram reprovados pelas autoridades E e eles o, estavam ali crucificados e o outro estava merecimento. indignado por E o aquilo que outro estava indignado. passando, indignado pela situação que estava envolvendo-lhe Justiça própria, né? a Achando que não morte, era merecedor, né? que ele não merecia, né? Então ele estava Achando que ele não indignado ali com a merecia. sentença. É verdade. E ele diz no versículo 41, ainda parte B, que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez, né? Não fez mal nenhum. Quer dizer, ele estava reconhecendo que Jesus estava sendo crucificado, né, injustamente. Seria isso. É interessante, pastor, que aí nos leva a gente ver dois pecadores, um pecador arrependido e o outro pecador insistindo Rebelde. na rebeldia, insistindo contra Deus. Um pecador que se arrepende. Então aqui a gente vê um homem, o velho homem, né, na sua maldade e perseverando em sua maldade, persistindo em ser mal, e um novo homem aqui considerando a Cristo, temendo a Deus e olhando e vendo que Deus é justo, e olhando e contemplando a justiça de Deus, o poder de Deus, né? A ação de Deus, e reconhecendo que Deus era poderoso para dar sentença. E aqui a gente vê um homem que se converte a Deus. Ele toma posição, ele analisa, ele olha, ele vê, ele toma posição em relação a Deus, de servir a Deus, fala, não, eu estou aqui nessa condição, eu mereço, mas Jesus não merece. Né? E ele reconhece que Jesus era filho de Deus, ele reconhece que Jesus tinha um reino. Então a gente vê que esse homem, ele devia saber muito a respeito de Jesus. Conhecia o Velho Sim, Testamento. os dois conheciam a Cristo e eles, né, estavam ali juntos, eles moravam ali na mesma cidade, estavam ali sempre vendo os acontecimentos, e a gente percebe que esse homem, ele contempla a situação e ele entende que aquele era Jesus. Ele olha também, né, o que está sendo pregado ali sobre Cristo, e ele entende que Jesus era o rei, que Jesus é filho de Deus e que ele tinha reino, né? O que me chama a atenção no versículo 42 é que esse salteador, esse assassino, esse roubador, malfeitor, ele sabia que a vida não terminava com a morte ali na Sim. cruz, que havia um prosseguimento da vida espiritual, né? E ele sabia quem era Jesus, ele conhecia o reino de Deus. E aqui a gente embora ele fez tantas artes, tanta maldade, tantas coisas erradas, arrependimento. mas ali no momento da morte, ele sabia e a sentença era a morte. Contemplando a cena da cruz, esses três homens, Cristo, Salvador, né, e um pecador e o outro arrependido ali, né, a gente percebe pela palavra aqui, e a gente vê exatamente o futuro, a gente vê exatamente lá na frente, além mesmo, a morte eterna e a vida eterna. A gente vê exatamente a decisão que o homem precisa tomar em relação a Cristo, em relação a Deus. Porque a gente observa que um marcando a vida, que é Cristo, trazendo a vida, a ressurreição, e o outro trazendo a morte, que é esse maligno e mal, e o outro que era mal, que era pecador, mas pecador arrependido, que entendeu que Deus é Salvador, que a salvação está em Cristo, que a vida está em Cristo. E ele creu que existe um reino de Deus, que existe um lugar, né, após a morte, que existe vida após a morte, e que ele né, a gente vai dar continuidade aí. No versículo 42, Sim. a questão do pedido desse homem, desse chamado Dimas, diante de Jesus. Ele acreditou, creu que pastor, mesmo Jesus ali na cruz, pastora, mesmo Jesus sendo crucificado e morto pelos judeus, ele acreditava que Jesus era o Salvador. Sim. Eu queria só trazer aqui no 41, a segunda parte aqui, inteiro. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então aqui a gente vê que todos nós merecemos a morte, merecemos a condenação, mas a pessoa de Jesus é quem vai nos livrar desse peso de condenação,
Cristo ele veio exatamente para nos salvar dessa sentença de morte. Ele veio para nos salvar dessa condenação eterna, na qual todos os homens já nascem debaixo dessa condenação, sob essa condenação, e só tem um que pode nos livrar, que é Cristo Jesus. E esse homem entendeu, ele compreendeu que para livrar da morte, para livrar da segunda morte, né, que é lago de fogo, somente a pessoa de Jesus tem esse poder. E somente na pessoa de Cristo está o domínio, o poder, de poder nos salvar, de poder mudar a nossa sentença de morte, que nós merecíamos a morte, mas Cristo veio e morreu em nosso lugar, exatamente para nos dar a vida eterna com Cristo Jesus. Ele creu também aqui no versículo 42 do capítulo 23 de Lucas, ele creu, e alguma coisa está me chamando a atenção aqui, ele creu na ressurreição. Creu na ressurreição, ele creu sim. na ressurreição. Ele creu que eles iam morrer lá, tanto aquele que blasfemou, como ele, como Jesus. Interessante, né? A gente passa lendo assim um versículo e uma palavra do versículo nos chama atenção. Em todo aquele tempo de crucificação ali, que foi um bom tempo de horas que eles ficaram ali, muita coisa que ele deve ter ouvido a respeito de Jesus, né, que ele ouvia falar, ou de repente até mesmo ouviu a pregação da própria lábios de Jesus, da própria boca do Senhor, e ali ele começa a pensar, ele começa a refletir, né, sobre tudo aquilo que ele ouviu. Preste atenção, pastor, não sei se a sua tradução tem o mesmo sentido, o sentido é o mesmo, mas a mesma palavra. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que coisa interessante. 40 aí? Versículo 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quer dizer, quando Jesus vier buscar... Meu da entrares. Entrares, né? Entrares no reino. Né? Quando vieres no seu reino. Me chama muito a atenção que ele cria também na ressurreição. Sim. Né? E interessante que depois nós vamos ver no 43. Tanto é que ele pede para Deus, guarda a minha vida, né? Me leva junto, eu quero estar com o Senhor, né? Então, mas de repente a sua tradução diz como? Lê para mim. Entrares no teu reino. Entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje estará comigo. Né? Mas aqui a questão, nós vamos discutir o versículo 43 mais a miúdo, né? Mas assim, o que me chamou a atenção é que ele acreditava na vida após a morte e que haveria uma ressurreição. Porque Jesus havia dito aos seus discípulos. Ele crê aqui na continuidade da vida, né? Que a morte não é o fim. Ele creu na morte e na ressurreição de Jesus. Sim. Ele sabia, ele entendia que Jesus ia ressuscitar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Entendimento, né? Glorioso. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Versículo, quer comentar mais alguma coisa, 42, segundo a tua tradução aí? Da gente poder, igual, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, de saber que a gente está vivendo nesse mundo, que a gente está caminhando, né, um reino eterno, um reino de morte que vem, e a gente saber que há um reino, que há uma esperança para nossas vidas, não é? Com a morte, ao contrário, ela inicia, né? Vida não eterna. Existe reencarnação. Somos eternos, né? Não existe reencarnação, não tem. Não, a gente vai enfrentar a morte se Jesus não vier, mas existe a ressurreição. O sentido vida, né? A vida após a morte. Vida, o sentido da salvação, o sentido da vida é que nós vamos ressuscitar, haverá uma ressurreição da nossa vida por completo para o reino de Deus. Né? Por isso que ele diz, quando vieres no teu reino. E o que me chama também a atenção, versículo 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Interessante que ele entendia a respeito, ele sabia da ressurreição, ele sabia que ia renascer novamente em Cristo Jesus, ia ressuscitar em Cristo Jesus, mas Jesus lhe disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. O que quer dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso, pastora? O espírito, né, sendo guardado por Deus, protegido, realmente indo no paraíso. Porque quando a pessoa morre aqui, o corpo vai ser enterrado, mas o espírito ele já vai, né, ali ter ali desfrutar realmente da presença de Deus, né? Não completo, porque a ressurreição não está completa, o corpo está aqui, mas já está guardado ali, protegido, nós podemos né? dizer assim,
quem morre em Cristo Cristo está com Jesus Cristo. está com Cristo, mas não está ainda nos céus dos Não céus. é completo, né? Não é completo. Nós lembramos aqui da parábola do rico e Lázaro. Uhum. Né? Aprendemos aqui que existe o seio de Abraão, É. que ainda não é, aí é o paraíso, é um lugar de descanso, é um lugar ali de Onde o lugar onde o refrigério, Espírito fica, né? mas ali onde o Espírito fica, vamos dizer assim, pastora, para que possamos entender um pouquinho, uma antessala dos céus. É uma antessala do céu definitivo. Porque nós vamos entrar no céu definitivo depois que tiver Está aguardando o novo corpo corpo. ressuscitado. Aguardando o novo corpo. O corpo ressurreto, Sim. né? O corpo glorificado, melhor Glorificado, dizendo. O corpo glorificado. Então, a pessoa morre em Cristo, né? Como aconteceu com Lázaro, não, mendigo, né? Eu chamei Lázaro, né? Mendigo, o rico e o mendigo. E ali, então, ele está na sala. É o paraíso. Tá no inferno já, né? E o outro já está no Hades. Tá no Ainda vão ser lançados, aqueles que não crerem em Jesus, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O próprio inferno vai ser Que lançado, é o próprio inferno vai ser lançado. Então, a pessoa que morre em Cristo Jesus, o Espírito já vai e fica num lugar de descanso, já desfruta num lugar do descanso, do paraíso, para a glória de Deus. Paraíso, e aí né? Jesus então diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pastora, comenta para comentar. Mas a gente já comentou, né, sobre isso, né? Interessante te aqui. Digo que hoje, Né, hoje, pastor, é hoje, é isso hoje. Que eu quero que você bate Sim, na tecla. Eu quero que você fale e explique. O hoje não é amanhã, não é depois, imediatamente. Imediatamente. Aqui já vai entrar o assunto, né? É que no momento da morte ali, aconteceu a morte, né? A morte é a separação do espírito do corpo. O corpo fica ali, mas o espírito, ou ele desce ou ele sobe, né? Se pertencer a Cristo, ele vai para o céu. Se não pertencer a Cristo, ele desce para o inferno. Então, aqui a gente vê com muita clareza também Jesus falando que aquele que morre em Cristo, ele já sai do seu corpo, já desfrutando da beleza de Cristo, desfrutando dos céus. Não é ainda, né, a finalidade, porque o corpo está na terra, vai ser enterrado. Mesmo que desfazer, sim, né, pastor? Sim. Mesmo que for para o crematório, virar não cinza. Tem problema, Deus sabe. Quando Jesus vier buscar, Sim. querido, vai ser um acontecimento. Eu acho que a gente vai esse assunto a semana que vem, né? Senão vai dar complicado aqui, porque o tempo é pouco. E então aqui a gente vê a garantia. O próprio Jesus está falando ainda hoje. Porque no momento que aquele moço ele havia se convertido, ele entregou a vida, ele falou: Senhor, guarda minha vida, protege, leva eu com o Senhor, eu quero estar contigo, né? E Jesus dá a resposta para ele: ainda hoje você vai estar comigo. Então a gente vê o momento da morte já é desse, né? Quer dizer, você decide vivo, você decide quando você tem tempo. Em relação à eternidade, com Cristo ou sem Cristo, né? Se você aceita Jesus ou não. Mas aqui a gente vê um homem que aceitou. E ele fala ainda hoje. Porque naquele momento, na separação do corpo, ele estaria já, né, no paraíso com Deus, com Jesus. Na verdade, passando algum tempo depois, né, os soldados romanos ali foram quebrando a perna dos dois para que eles morressem o mais rápido possível, diz as Escrituras. Mas quando chegou em Jesus, não quebrou precisou. As pernas. Profecia, profético, né? Profético, que não poderia quebrar porque nenhum osso dele seria quebrado. E ali, então, depois, o outro soldado furou o lado direito de Jesus com uma lança, saiu água e sangue. E esse soldado, segundo diz as Escrituras, ele se converteu, reconheceu. E aqui a gente vê também que, idem aqui também, da mesma forma, que esse ladrão convertido, esse ladrão arrependido, que busca a vida eterna em Cristo, da mesma forma que hoje estarás comigo no paraíso, é verdadeiro também o outro. Ainda o outro também estaria no inferno. Ainda hoje estaria lá já no inferno, né? Aguardando aí o lançamento do inferno no lago de fogo, né? Entendi. Então é isso, queridos, que nós queríamos passar para vocês já em agora. Sofrimento, né? Já em sofrimento. É isso que nós queríamos passar no nosso É Simples nesta noite de terça-feira. Ficou meio complicado. Né? Oi? Nada. Ficou complicado? Ficou complicado por quê? Porque a gente teve que entrar em assunto assim. Mas assim, um assunto puxa outro, mas não sai do contexto. Não saímos do contexto, né?
Nós estamos falando da ressurreição, nós estamos falando do novo corpo, nós estamos falando no paraíso, nós estamos citando a Bíblia, Sim, sim. né? Embora o assunto se estenda. É que a gente está sem os versículos aqui, né, para estar Uhum. mostrando. Mas assim, é só você confirmar lá em Lucas, o mesmo livro de Lucas, a respeito do mendigo. Lucas 16? Mendigo e o rico, né? E o rico ali. Né? É Lázaro mesmo. É Lázaro. Sim. Né? Então, nós queríamos deixar essa mensagem. Hoje é tempo de confessar Salvação. Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Em todo tempo, né? Aquele rapaz, aquele né, pastora? Sim. Ex-ladrão, ex-assassino, ele angariou o paraíso porque ele teve consciência Dos seus de que erros, dos aquele seus que estava pecados. crucificado no centro dos dois ali, malfeitores, aquele era o Cristo, o Salvador. Ele vê, né, que os seus erros, a sentença era a morte. Que a vida que ele vivia no erro, no pecado, na maldade, a sentença era a morte. E ele vê que Jesus Cristo poderia livrá-lo dessa sentença, né, após a morte. E ele clama ao único que pode mudar a nossa sentença espiritual, nossa sentença eterna, que é Cristo. Que é Cristo Jesus. E a palavra-chave desta noite aqui, nesse episódio dos 3 ali sendo crucificados. E todos nós vamos passar pela morte, Jesus né? no centro, a palavra-chave que nós podemos deixar para todos aqui que estão nos vendo é arrependimento. Arrependei-vos, arrependimento. Ele, por mais bandido que ele foi, por mais assassino que ele foi, né, segundo diz a tradição, a Bíblia não narra, mas narra o fato. Então, ele se arrependeu. E na hora Ele que se Cristo está a arrependeu. maior E dor. diante de Cristo não tem pecadinho nem Não pecadão. tem. Aí você fala assim, mas eu nunca matei. Uhum. Não, pecado é pecado diante de Cristo e requer de cada um de nós o arrependimento sincero. Aqui lá foi nos 45 minutos da prorrogação, né, pastor? Eu já estava quase para a morte mesmo, né? 45 já entrando na prorrogação. Ele se arrependeu, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e no dia que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi isso que aconteceu. Já desfrutando da... Então nós queremos deixar essa mensagem, viu, queridos, em nome de Jesus. Há o dia, há o momento exato, o momento chave de nós chegarmos e falar, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, porque nós não sabemos mudar o dia, a direção da vida, não né? sabemos a hora em que nós vamos partir dessa terra. Mas quando partirmos, temos a plena convicção, certeza, estaremos com Jesus no paraíso. Amém, glória Amém? a Deus, sim. E assim eu creio. E assim, eu acho que não foi tão complicado, né? Mas eu creio que é simples assim, pastora. Sim, simples assim. O programa é simples assim. E nós estamos nos despedindo, então, pastora. Amém. Então, uma boa noite, né? Deus abençoe cada um de vocês. E boa noite. E eu peço, com sim, com muita graça e simplicidade, que vocês divulguem esse vídeo, viu? Em nome de Jesus. Nós temos 2 canais, tanto no YouTube como também no Face. Tem sido uma bênção também no Face, tem sido muito visualizado os nossos cultos, louvado seja Deus, mas que vocês possam divulgar, para que essa palavra possa encontrar corações que se arrependam e confessem Jesus como Senhor e Salvador. Amém, pastor? Amém. Então, que Deus abençoe. Amém. Boa noite, no você. meu, no seu, no nosso, é simples assim. A e paz até a próxima do Senhor, terça, Deus abençoe. Se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Amém. A paz. Uma boa noite. Graças. Amém.